Qual é a vingança que o narcisista mais teme? O que o narcisista tem mais medo quando você dá indícios que vai desvincular dele? Se você quiser saber sobre o tema proposto, espere o sinal da vinheta. Qual é a vingança que o narcisista mais teme? O que o narcisista mais teme do empata? O interessante é que o narcisista ele é uma espécie de vampiro existencial. Ele precisa da energia do outro para se alimentar, né? Então, o narcisista ele tem uma natureza que é totalmente alimentada por ressentimento, raiva e medo. E é isso que ele coloca nas pessoas da qual ele se relaciona. A longo prazo, as pessoas tendem a ter as características da pessoa com que ela se envolveu ou se relacionou, tanto no meio, né, vamos dizer assim, no meio das famílias, ou então em algum relacionamento conjugal em particular. Interessante que o narcisista é um ser totalmente vazio. Então, na verdade, ele é um ser que é totalmente guiado por tristezas, por raivas e por ressentimento. O interessante é que quando você for, vamos dizer assim, lutar contra o narcisista, você não vai vencer nele se utilizando das mesmas técnicas. O interessante é que não se vence o narcisismo com ressentimento. O ressentimento seria uma espécie que você pegasse uma pedra incandescente com a intenção de jogar no outro. Primeiramente já vai queimar na sua mão antes de chegar no outro. Porque o ressentimento ele parte de uma mágoa, de um problema não resolvido, né? Do qual que você vai alimentando constantemente e essa chama sempre aumenta. Indiferente de uma pessoa que resolva o problema na mesma linha, vamos dizer assim, o ressentimento, né? A pessoa que tem ressentimento, na verdade, não tem coragem de resolver o problema. Por quê? Porque falta a ela, na verdade, agir na mesma linha. Então a pessoa sempre, vamos dizer assim, alimenta essa vingança, uma vingança que nunca acontece. Então, o narcisista tem essa característica. Tem pessoas que ele tenta se vingar, mas nunca vai conseguir se vingar, porque também ele não está tão próximo dessa pessoa. Mas o ressentimento acontece mais com pessoas que vivem junto, né? Tem um relacionamento muito aproximado. Então, você quando sai do relacionamento com o narcisista, você não vai resolver no mesmo nível. Por quê? Porque você está agindo, né, particularmente igual a ele. Então, como o narcisista tem raiva de você sem nenhum motivo aparente, apenas da sua felicidade, né? Você quando vai se vingar do narcisista, você quer reparar algo que foi prejudicado, que é a sua integridade. Então, quando você tenta resolver esses problemas com o narcisista dentro da mesma medida, você não consegue, porque você está agindo igual a ele, né? Então, por isso que você não pode tentar demonstrar ao narcisista que você é superior a ele. Porque se você é superior, você não tem a capacidade de mostrar, você intrinsecamente o é, porque o narcisista ele não tem self. O que significa esse self? Ele não tem uma identidade própria, ele precisa da identidade do outro para poder se sentir alguém. Ele rouba da identidade do outro, ele rouba da energia do outro para ele poder se sentir algo. Então, ele é uma espécie de parasita. Interessante que quando você tenta mostrar que é o superior ao narcisista, ele sabe que você está agindo passivamente, na verdade, a ele. E isso para ele é uma carta na manga.
né? Então, por quê? Porque você quer mostrar que está bem, você quer estar em evidência, e isso não dá muito certo, porque quando você se relaciona com uma pessoa que é narcisista, o que acontece na verdade? Ele sabe quais são os seus erros, ele sabe quais são as suas virtudes, as suas carências e os seus defeitos. Então ele vai pegar aquilo que você está mostrando para reverter contra você. Então, por isso que o narcisista não tem referências e valores, tá? Então ele é totalmente referente de valores. Você que é empata, você tem um valor, você tem um referencial, você tem, por exemplo, uma espécie de self. Por quê? Porque você se espelha em alguém. Muitas vezes você pode se espelhar no seu pai, na sua mãe, no seu tio. Você tem um referencial de vida daquilo que você gostaria de ser. Não se tornar, mas se ter como modelo. O narcisista não tem. Então, ele é uma espécie de parasita, ele é um vampiro existencial, do qual que tenta sugar isso de você. Da mesma maneira que ele suga, ele coloca o veneno dele dentro. Ao mesmo tempo que ele tira a sua energia, ele coloca a energia dele dentro, né? Então, ele sempre tem o costume de deixar certos resquícios, tá? Em todas as pessoas que se relacionam com ele. Ele gosta de deixar a sua marca, porque ele sabe onde é que é o defeito dessas pessoas, e quando ele tem a sua necessidade, ele vai atrás dessas pessoas, tá? Para poder se alimentar existencialmente. Então, o medo do narcisista se baseia enquanto que você não pode dar mais esse suprimento para ele, e você leva a sua vida indiferente a dele. Indiferente, zerada totalmente a ele. Você se desvincula, você mantém contato zero. É um método, né, que as pessoas dizem constantemente, os psicanalistas, a pedra cinza, né? Ou seja, você corta qualquer tipo de vínculo, e isso deixa ele totalmente desesperado, porque ele não sabe onde é que você está e o que você está fazendo. Então, quando ele vê que falta essa carência dele, quando essa carência dele não está sendo suprida, que outrora você dava, então quando ele não tem mais essa fonte de energia, ele fica totalmente desesperado, correndo para as suas outras fontes de energia, porque ele é um ser que não se pertence, né? Não tem uma identidade, ele pertence às sensações que ele tem. E a sensação que o narcisista tem é de raiva, ressentimento e medo. Então, quando ele fica sem suprimento emocional, ele fica totalmente desorientado. Por isso que o manipulador, né, ele é um covarde. O narcisista, ele é manipulador, porque ele é um covarde. Por quê? Porque ele apenas investe naquela pessoa que está totalmente fragilizada, né? Ou seja, ele procura se relacionar com a pessoa não para que ele possa ter uma troca de afetos, é porque ele se relaciona porque ele sempre quer uma troca de favor. Então ele sempre vai dar o mínimo dele, achando que é o máximo, fazendo essa pessoa ser uma dependente emocional totalmente dele. Então é por isso que ele é um ser totalmente covarde, tá? E ele não tem nenhuma personalidade. Então faz parte da característica, né? Interessante que também, para o narcisista, a frustração dele é saber que você é dono da sua própria história. Ou seja, sabe, quando você se desvincula dele de uma certa maneira, e você vai criando a sua história mediante ao trauma que você passou, mediante o sofrimento, mediante a indiferença dele. Enquanto que você cai e levanta, porque a vida ela não consiste em cair, mas sim quantas vezes você se levanta. O narcisista, se ele cair, é para sempre. Por isso que ele não aguenta ficar sozinho. Você que é a vítima do narcisista, você pode cair várias vezes, mas o que está condicionado a você é levantar quantas vezes você puder, indiferente da quantidade que você caia. E que você também é o dono da sua própria história. Você tem um referencial, você tem amigos. Embora que o narcisista tentou te afastar das pessoas que ele amava, para que ele seja a única fonte de suprimento, você ainda tem, você tem lugares para conhecer, pessoas também para se relacionar, e uma vida, porque também há vida sim fora do narcisismo.
Porque o narcisista ele tem a mania, sabe, de entorpecer a pessoa de uma maneira que faz a pessoa achar, né, que ele é a única fonte de carência, sua única fonte de suprimento para a sua vida. Então essa pessoa ficou totalmente viciada no narcisista, porque ele entorpece o sentido das pessoas através do gaslighting, né, do hoovering e do stalking, fazendo a pessoa ser totalmente dependente dele. Então quando você quebra esse vínculo com o narcisista, ele entra numa espécie, tá, de turbilhão emocional. Então se ele vê que você não está mais perto dele, ele vai procurar outras pessoas para que possa suprir essa carência. Então o narcisista ele é um ser carente, né? Mas o que ele quer fazer? O desejo dele é colocar o seu veneno, o veneno dele em você, para que você seja totalmente vinculada a ele existencialmente. Então quando você quebra esse vínculo, ele fica totalmente desorientado. Então para o narcisista, na verdade, a felicidade do outro é uma ofensa e uma afronta. Então quando você pega e leva a sua vida, né, totalmente indiferente do narcisista, criando a sua vida, a sua história, isso deixa ele totalmente ensandecido, totalmente louco, e você não precisa se mostrar para ele, né? Por exemplo, quem tem a necessidade de se mostrar, na verdade, é um narcisista. Você não precisa ter essa necessidade de mostrar para o narcisista que está bem, porque muitas vezes quando você está levando uma vida boa, ele vai ter uma informação particularmente de alguém, né, mediante a sua pessoa, sabe? Ele vai saber de você mediante informação de outras pessoas. Ele vai querer saber. Então você olhe para ele, finja que não vê, passa direto, corta todos os contatos e viva a sua vida. A sua vida é particularmente sua. Você sempre teve uma vida antes de conhecer o narcisista, e também terá outra vida após conhecer o narcisista. Então a sua vida não depende do outro, mas inteiramente de você. Porque tem uma frase de um que diz: quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta. Então é a sua vez de despertar, tá bom? E todo despertamento há uma espécie de dor, há uma espécie de incômodo, é algo que chama para você fazer algo, e você pode sim fazer algo, tá? Eu não estou falando de uma maneira utópica e muito menos irresponsável, mas você é construtor da sua própria felicidade. Felicidade não significa ausência de sofrimento, mas sim saber conviver com essas marcas que a vida nos deixa. E o narcisista costuma deixar muitas marcas, mas enquanto que você luta para viver uma vida pura e digna, o narcisista sempre será esse covarde que se utiliza dos outros para tirar o seu melhor. Enquanto que o seu melhor esteja em você, você ainda tem possibilidade de criar uma nova história. Se vocês estão gostando dos vídeos que eu estou postando, por gentileza, se inscrevam no nosso canal, aperta o botão das notificações, dê um joinha e divulgue, tá, o nosso pequeno trabalho, por gentileza. E como sempre, viu, eu agradeço o carinho e a atenção de todos, e até a próxima.